abraço, tem gente de Cáceres, que bom. Gravando. Então, vamos lá, gente. Vamos começar falando um pouco para quem está... Não está saindo áudio. Não está saindo áudio. Para mais alguém não está saindo áudio? É normal, acho que é aí mesmo, tá? Então, gente, vamos começar. A situação é a seguinte, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês, para a gente dar uma olhada na nossa página do SIGA e eu vou fazer algumas observações. Antes de compartilhar a tela, também vou dar um recado que eu acho que é importante. Né? Eu já dei esse recado no 2020.3, vou dar de novo. Vejo aí algumas pessoas que continuam, mas faço isso pelo bem de vocês. Procurem, é a minoria, tá? Procurem entrar na sala por meio do e-mail do Onemate, para não ficar aparecendo esse pedido de autorização para mim. Se aparecer antes de eu começar a compartilhar a tela, beleza, eu só permito aqui rapidão, não tem problema algum. Mas se eu já estiver compartilhando a tela e dando aula, não tem como eu ficar parando. Sempre, quem acaba entrando com outro e-mail que não é o do Onemate, então entrem no horário correto da aula, que é até às 7 horas, e eu dou uma tolerância de 25 minutos até às 7h05. E é isso em relação a essa questão da entrada na sala virtual. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela. Vou colocar aqui, então, a nossa página do SIGA. Então, gente, na condição de professor e de facilitador, eu fiz da nossa disciplina uma estrutura de 5 tópicos, né? Quais são eles? Questões e processos incidentes, teoria geral da prova, provas em espécie, prisões e sujeitos processuais. E na condição de facilitador também, de professor, eu, na minha dinâmica, observo que alguns desses tópicos serão trabalhados nas webconferências. Então, nas webconferências, a gente vai dedicar com maior carinho à teoria geral da prova, que é esse tópico 2, ao tópico 3, provas em espécie, e ao tópico 4, prisões, logicamente. Então, é de grande valia o direito processual penal 2 para a gente se aprofundar em temas efetivamente importantes e de aplicação prática para vocês, né? Prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, interrogatório do réu, confissão, exame de corpo de delito, isso que é o que a gente pretende aprofundar. Por tal razão, o item 1, que é questões e processos incidentes, eu peço apenas que vocês façam uma resenha descritiva a título avaliativo sobre esse assunto, né? Vocês têm do dia 13 de outubro até o dia 19 de novembro para entregarem essa resenha descritiva. Entrega-se somente pelo SIGA e, importante observar que essa resenha vale 5 pontos. Esses 5 pontos são avaliados especialmente eu considerando que o aluno realmente procurou uma obra da biblioteca virtual, né, ou de algum livro que ele já tenha, e fez a resenha, né. Resenha aqui, gente, podem tratá-la, né, como resumo, né, peguem os pontos principais daquela obra sobre esse assunto e façam por escrito, né, digitado, né, não é, quando eu falo por escrito, eu quero dizer digitado. Não precisa ter capa, basta ter na primeira página informação com o seu nome, o meu, e colocar lá qual obra que você está resenhando. Tá? Estou frisando isso porque eu tive alguns inconvenientes
nesse semestre de 2020.3, de resenhas, na verdade, que eram trabalhos, eram artigos da internet, e por meio do SIGA, onde você deposita tudo por lá, fica bem mais fácil a gente encontrar os plágios, né? Então, por isso vocês têm aí mais de 30 dias para fazer essa resenha, tá? Não precisam esmiuçar o assunto, tá? Não precisam esmiuçar o assunto, podem fazer aí tranquilamente, não tem um mínimo nem um máximo de páginas, mas também não apresente uma resenha de um assunto com uma página, não, né? Mais de 5 aí, ó, vamos colocar aí de 5 a 10 páginas, mas o que vale, de fato, é o conteúdo. Então, isso daí vale 5 pontos. E tópico também está o link do Google Meet, que é o mesmo link para todos os encontros. O tópico 2, teoria geral da prova. O tópico 3, provas em espécie. E o tópico 4, prisões, vão ser avaliados por meio deste questionário aqui, ó, questionário Direito Processual Penal 2. Então, prestem atenção, para quem está assistindo a aula, aqui hoje ao vivo ou depois gravada. Este questionário aqui envolve o tópico 2, 3 e 4 do SIGA, que são esses que eu falei que a gente vai trabalhar com maior carinho. Outra informação, essas questões aqui são discursivas, não são muitas, gente. São menos de 10, se eu não me engano. Depois eu vou confirmar e na próxima aula eu falo para vocês quantas estão, para vocês ficarem mais confortáveis. É um questionário que vai estar aberto entre o dia 12 a 19 de novembro para vocês fazerem. E vocês vão ter apenas uma tentativa para respondê-lo, tá? Mas bastante horas para respondê-lo. Podem ficar tranquilos. Bastante horas, assim, horas de sobra para vocês responder este questionário, que envolve, portanto, o tópico 2, 3 e 4 da nossa disciplina. E, por fim, esse tópico 5, então o questionário também vale 5 pontos, gente. Então, somado esse questionário com a resenha, a gente chega a 10 pontos, vai ser uma somatória de notas. Então, passa o aluno, que você já sabe, 7 ou mais. Menos de 7, acima de 5 ou acima, PF, menos de 5, reprovado direto. E o item 5, sujeitos processuais, eu trago aqui um arquivo em PDF para vocês efetuarem a leitura sobre esses sujeitos: juiz, Ministério Público, acusado, defensor público, assistentes e auxiliares da Justiça. É um assunto tão simples que basta uma mera leitura e também não vai ser objeto de avaliação. Então, esse é o nosso SIGA, ele ainda vai ser mais alimentado, né? E especialmente aqui, ó, hoje a gente vai abordar a teoria geral da prova e vai atrapalhar muitos assuntos relacionados à teoria geral da prova, com exceção dos princípios. Os princípios relacionados à prova penal envolvem estudos com aulas gravadas, que eu já disponibilizei, essa aula aqui do YouTube, minha, que eu vou postar o meu link no YouTube aqui no chat daqui a pouco e vou dizer por quê. Então, aqui tem o princípio da vedação à autoincriminação. Ah, mas, Jocir, eu já estudei esse princípio em Direito Processual Penal 1 com você. Beleza, recorde dele, estude esse princípio de novo. E, principalmente, quem estudou comigo esse princípio ano passado, eu trago algumas novidades aqui nele, tá? A mesma coisa vale para a presunção de inocência. A galera que estudou no PSL 2020.3 está fresco, mas a galera que estudou no ano passado, dá uma assistida nesse vídeo. E outra coisa importante, aqui também tem novidade, né, em relação ao princípio da presunção de inocência envolvendo a lei anticrime. Então, assistam este vídeo. Os demais princípios, todos esses 2 vídeos dos princípios processuais penais, eu coloco aqui para vocês os slides respectivos a ele. Como também já está aqui o slide da nossa aula de hoje. Os demais princípios, como, por exemplo, eu posso citar como exemplo o princípio da audiência contraditória. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, não.
tá nesse PowerPoint aqui, gente. Os demais princípios tá nesse PowerPoint. Vocês podem fazer a leitura sobre o conceito deles aqui. E eu tenho que gravar ainda uma aula sobre o princípio, essa precisa ser gravada, que é o da vedação às provas ilícitas. Isso é novidade. Novidade eu falo que eu não trabalhei esse princípio em Direito Processual Penal 1, mas já de antemão eu peço para vocês, e eu vou repetir isso quando a gente terminar a aula, para vocês baixarem e lerem esse arquivo do Luiz Flávio Gomes, saudoso Luiz Flávio Gomes, que nos deixou esse ano, a respeito de provas ilícitas. Mas deixa para daqui a pouco. Quando eu terminar a aula, eu vou falar quais são as tarefinhas de casa para a próxima quinta-feira. Outro recado importante. Aí, logicamente, que depois os outros tópicos eu vou alimentar também, mas a minha preocupação é esse tópico, que é o que a gente está agora, teoria geral da prova. Vou trabalhar alguns assuntos hoje nele, e no final da aula eu vou dar alguns direcionamentos para vocês. Isso eu acho importante, gente. Não vão assistindo assim, não, vou assistir essa última aqui, eu acabei de custódia. Não, eu estou aqui na condição de facilitador. Então, venham comigo, que eu vou dizendo para vocês o direcionamento do que deve ser assistido agora ou não. É o que eu acho, né? Que vocês podem seguir as minhas dicas. Outra coisa, vou até interromper um pouco o compartilhamento. Vou voltar aqui. Outra coisa importante, pessoal que assistiu Direito Processual Penal comigo ano passado, Lei Anticrime veio em dezembro, alterou algumas coisas em Direito Processual Penal. Então, eu vou colocar aqui o link no chat do meu canal do YouTube. Não tem, infelizmente, quem viu o Direito Processual Penal 1, como a gente voltar e ver tudo isso de novo, que foi alterado. Mas no meu canal no YouTube, tem as minhas aulas gravadas do PSLE 2020.3. Então, esse link que está travando, melhorou ou ainda está travando? Melhorou? Tá. Quando eu estiver dando a aula com o PowerPoint aberto e começar a ficar ruim, vocês me avisam. Alguém liga o áudio e avisa, porque eu não consigo ver o chat, tá? Agora eu tô vendo. Então, eu coloquei o link das minhas videoaulas do YouTube, do PSLE 2020.3, PLSE. Pessoal que viu o Direito Processual Penal no ano passado. Esse link, por exemplo, que eu coloquei aí, é da aula de acordo de não persecução penal. Era um assunto que não era trabalhado no ano passado, porque ainda não estava em vigor a lei anticrime que veio alterar o CPP. Teve alteração do acordo de não persecução penal, esse está em vigor. Teve a introdução do juiz das garantias, que está previsto já no CPP, mas está com a eficácia suspensa em razão da decisão do Fux. Eu comento disso na aula sobre juiz das garantias. Teve alteração do arquivamento do inquérito, tema bem importante. Também convido a vocês a procurarem a aula no meu canal sobre isso, para vocês verem como ficou agora, mas também está com eficácia suspensa. Um dia vai valer, mas no CPP já está lá previsto a mudança no cenário do arquivamento. Quem estudou isso agora no 2020.3, está tranquilo, já viu a ótica nova, né, o olhar novo sobre esse assunto. Mas eu fiquei preocupado quando eu vi aqui a galera aqui que a gente estudou Direito Processual Penal em 2019. Beleza, gente? No mais é isso. Alguém tem alguma dúvida aí antes da gente começar? Então é isso. Eu vou dar a aula hoje bem tranquilinho. Vou falar de teoria geral da prova. E depois da aula é o nosso horário de atendimento, né? Antes eu dava o horário de atendimento das 6 às 7, mas logo durante o curso, durante a disciplina eu já mudei, até porque tem uma galera que chega do trabalho, não chega a tempo.
Então, quem tiver alguma dúvida sobre os assuntos da aula de hoje, pode ficar na sala. E quando eu pedir uma tarefa, sim, eu falo, poxa vida, eu peço para vocês assistirem algo ou lerem algo, né? Eu espero que vocês façam. Para a aula que vem, aí as dúvidas vocês tiram na aula que vem também, na horário do atendimento. O que não impede que vocês entrem em contato comigo. Vários aqui têm o meu telefone e esse é o meu e-mail. Beleza? Não sou de Lacerda. Por acaso tem um grupo de WhatsApp da disciplina? Eu creio que não. Acho que tem grupo da turma, né? Mas, na verdade, como eu te falei, tem 2 turmas. Né? Nenhum trabalho é em grupo, Iago. E qualquer dúvida que você tiver também, se quiser, pode entrar em contato comigo. Se mandar áudio de 1 minuto só, tá? Pelo amor de Deus, manda áudio de 2, 3 minutos por minuto. Fico triste. E é isso, né? Qualquer coisa, entre em contato comigo aí, manda um e-mail para mim, mas é tranquilo. Vamos lá. Teoria geral da prova. Vamos começar. Repito, algum probleminha, alguém liga o áudio e avisa. Eu não sei o que eu vou fazer, né? Mas a gente vê. Outra coisa, esqueci. Aula gravada, amanhã já está no SIGA, para quem quiser assistir de novo e por aí vai. Então, gente, nossa aula de hoje envolve teoria geral da prova. Então, a gente vai fazer uma abordagem geral da prova, para depois, na aula que vem, começar a estudar os meios de prova, ou provas em espécie, interrogatório, confissão, exame de corpo de delito, prova pericial, busca e apreensão, que na verdade é um meio de obtenção de prova, mas está lá junto com as provas em espécie, e por aí vai. Mas a gente precisa dessa roupagem, dessa abordagem teórica introdutória. Vamos lá, então. Primeiro item que a gente coloca aqui é qual é o conceito de prova, a quem se destina a prova e qual é a finalidade da prova. Então, conceito de prova, gente, são os instrumentos ou meios idôneos à formação da convicção do julgador acerca da existência ou não de determinada situação fática. Ora, quando a gente vê esse conceito, a gente extrai não só a definição de prova, mas também a quem ela é direcionada. A prova, gente, ela é direcionada à figura do Estado juiz, ao julgador, né? A ele que é direcionada a prova. Então, é ele que vai ter em mãos um conjunto probatório para, ao final do processo, decidir. Então, esses instrumentos, que são os meios de prova, a gente utiliza essa palavra instrumentos para ficar mais bonito o nosso conceito, esses instrumentos, na verdade, são um interrogatório, a prova testemunhal, é disso que a gente está falando. E isso vai demonstrar se aquele fato, aquele caso penal aconteceu ou não. Então, essa que é a ideia desse conceito inaugural. E qual é a finalidade da prova, gente? Demonstrar que algo ocorreu ou não, de uma ou outra forma, a fim de influenciar na convicção do magistrado, ou seja, a fim de influenciar na convicção do juiz. Esse é o intuito da prova, né? Trazer esse conjunto, esse arcabouço probatório, trazer ele para o processo para, ao final, a convicção do juiz ser baseada no conjunto de provas que foi colhido no processo. Beleza? Uma observação importante, que a prova, ela visa reconstruir os fatos alegados no processo, buscando a maior coincidência possível com a realidade, isto é, com a verdade dos fatos. Existia, e eu comento isso bastante, porque eu acho bastante interessante, existia nas doutrinas clássicas a abordagem de que no direito processual penal busca-se a verdade real, né?
Isso daí é cada vez mais em desuso. Por quê? Porque a prova, ela vai, e no próximo tópico, no próximo slide, eu até comento isso, a Auri Lopes Júnior gosta de falar sobre isso. A prova, ela vai tentar fazer uma reconstrução do que aconteceu, mas é uma reconstrução aproximativa, não é verdade? Porque o crime, ele é um fato histórico, né? Então, é aproximar-se do que aconteceu. Né? A prova não consegue demonstrar flagrantemente algo que aconteceu. Então, é uma visão aproximativa. Então, é por meio da prova que se tenta chegar à verdade, demonstrar que algo ocorreu ou não, de uma ou outra maneira, e assim influenciar na convicção do magistrado. Mas o que eu falei é o seguinte, essa verdade é uma verdade aproximativa, segundo a doutrina moderna. Então, essa observação que eu falei agora está aí, ó. Auri Lopes Júnior fala que o processo penal é um instrumento de retrospecção. O que significa isso? Reconstrução aproximativa de um determinado fato histórico, né? Então, aproximativa neste cenário, de alcançar o máximo possível o que aconteceu, e a gente vai falar muito sobre isso, essa ideia de reconstrução aproximativa, principalmente quando a gente pensa a prova testemunhal, né? Quando a testemunha é ouvida e já se passou vários meses do fato ocorrido, ela não vai conseguir detalhar exatamente o que aconteceu, né? Mas deixa esse assunto que é interessante lá para a prova testemunhal. Nesse contexto, as provas são os meios através para reconstruir um fato passado. Qual é esse fato, gente? O crime. Beleza? Então, essa é a ideia inicial introdutória do conceito destinatário e finalidade de prova. Daqui a pouco eu vou tomar uma água e vou ver se tem algum questionário no chat, alguém quer fazer uma pergunta. Mas antes disso, já coloco aqui para vocês uma observação que remete a, na verdade, uma confirmação ou uma ratificação ou uma recordação do que a gente viu em Direito Processual Penal 1, né? Prova não se confunde com elemento informativo. A gente já encerrou o inquérito policial, né? O inquérito policial é tema afeta ao Direito Processual Penal 1. A fase de inquérito policial, sem observância ao contraditório, né, uma fase de investigação criminal, que são colhidos elementos de informação. Quais que são exemplos de elementos de informação, gente? O interrogatório policial. Né? Outro exemplo de elemento informativo ou elemento de informação. A oitiva da testemunha em sede de delegacia. E qual que é o grande segredo, o grande X da questão, que eu já falei lá atrás, no Direito Processual Penal 1, e uso as mesmas palavras para falar agora, que a diferença de elemento informativo e prova envolve o momento em que é produzido, uma numa fase processual. Peraí, gente. Vou parar uma apresentação aqui, porque incrível que pareça, tem uma aranha aqui perto de mim. Caraca, as coisas acontecem. Ah, pai, parei aqui para matar aranha. Eu gelei, rapaz. Ela tá pertinho de mim, cara. Não é grande, não. Dá para matar com chinelo, mas dá medo, rapaz. Daquelas peludinhas. Meu Deus do céu. Gente do céu. Tava todo empolgado aqui, olhei do lado um bicho andando. Meu Deus. Nossa senhora, aqui eu tive que ser rápido, né? Porque eu tinha que desligar o vídeo, porque vocês sabem como professor da aula, aqui tá a camiseta, lá embaixo tá o shortão, né? Se eu...
Caramba, gente, eu até suei. Ah, é. Vamos lá. Deixa eu voltar. Vamos lá. Está tudo registrado, já era. Então, gente, então eu estava falando aqui que o elemento informativo é colhido na fase investigativa e a prova é produzida na fase processual. Então, essa é a grande diferença entre elemento informativo e prova. Enquanto o interrogatório policial envolve uma fase de inquérito, né, o interrogatório judicial, que é o que a gente vai estudar, envolve uma fase de processo. Volto a frisar, né, para convidar, especialmente quem já não estudou com base nas alterações da lei anticrime, para ver uma aula sobre o juiz das garantias, que tem um artigo lá que fala que sobre a nova ótica do juiz das garantias, o caderno pré-processual, o inquérito, não vai ser mais juntado ao processo. Né? Então, volto a convidá-los a ler um pouco sobre isso e assistir um vídeo sobre isso. Qual que é a exceção que a gente sempre trabalha também, que é algo que é colhido na fase de inquérito, mas desde lá é tratado como prova? É a prova pericial. E por que, mesmo sendo colhido na fase pré-processual, uma prova pericial é considerada prova, mesmo não sendo observado lá o contraditório real? É porque é assim, gente, eu estou olhando aqui para baixo, assim, a aranha não morreu, mas morreu. É porque é assim, gente, a prova pericial envolve elementos, envolve materiais que são colhidos que depois não podem ser produzidos de novo. Então, a prova pericial, como o exame de corpo de delito, que o corpo de delito é uma lesão corporal, um olho roxo, aquilo só vai ser colhido uma vez, então não tem como ser produzido posteriormente. Então, desde a sua coleta na fase pré-processual, já é uma prova. Então, a ideia aqui é não confundir, portanto, elemento informativo e prova. Prova é produzida na fase processual, que é essa que agora, com o término de inquérito, é a que a gente, do inquérito, é a que a gente vai cuidar. Item 3. Antes de falar do item 3, alguém tem algum questionamento? Tranquilo? Então vamos lá. Qual é a diferença, algumas nomenclaturas que sempre no começo do estudo de provas aparecem nas obras jurídicas? Qual é a diferença entre fontes de prova, meios de prova e meios de obtenção de prova? É super fácil, gente. O que são fontes de prova? As fontes de prova são anteriores à persecução penal ao processo. Por exemplo, uma pessoa viu um homicídio. Ela é uma fonte de prova, é o local da onde a gente pode alcançar uma prova. Qual prova? A prova testemunhal. Ela só vai virar prova testemunhal se o Estado, né, solicitar a sua presença, se ela procurar o Estado para dar a sua versão do que ela viu. Qual que é o outro exemplo de uma fonte de prova? O computador. Por si só, o computador não é uma prova. Ele é uma fonte de prova da qual vai se extrair, caso aquele computador seja apreendido, vai se extrair a prova pretendida, sei lá, uma prova documental ou algo nesse sentido. Isso, então, é um de prova. Então, Professor, tá gravando o vídeo.
Sim, a voz tá travando. Peraí. Vê se vai melhorar. Vim aqui para minha sala, mais perto do modem, melhorou? Para mim tá bom agora. Ou não? Melhorou? Tirei também meu fone para ver se melhora também. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui que fontes de prova são anteriores ao processo, é da onde se extrai uma prova, né, como uma pessoa que viu um homicídio, um computador. Já os meios de prova são os instrumentos processuais disponíveis para a produção da prova. Então, nada mais são do que as provas em espécie. Quais são os exemplos de meios de prova? São os que estão no Código de Processo Penal. Exame de corpo de delito, testemunha, interrogatório policial, acareação e por aí vai. Além de fontes de prova e meios de obtenção de prova, a doutrina também traz essa outra expressão, meios de obtenção de prova. Tá? Então, aqui, eu só antes de falar dos meios de obtenção de prova, eu coloco assim, ó, para se comprovar uma lesão, que é uma fonte de prova, a parte dispõe de um exame de corpo de delito, que é um meio de prova. Então, a lesão, o olho roxo é a fonte, uma vez realizado a prova pericial, que é o exame de corpo de delito, a gente tem uma prova em espécie. Fonte de prova, ok. Meios de prova, ok. E o que é meios de obtenção de prova, gente? São instrumentos que o Estado possui para colher algumas fontes de prova. Qual é o grande instrumento que o Estado possui para colher uma fonte de prova? É a busca e apreensão. Então, quando sai o mandado de busca e apreensão, nada mais é um instrumento que o Estado está utilizando para a captura de uma fonte de prova, para que, com base nessa fonte de prova, ele colete uma prova. Então, vou dar um exemplo fácil. Então, teve um mandado de busca e apreensão para apreender os computadores de um escritório de contabilidade. Opa, então o mandado de busca e apreensão é um meio de obtenção de prova, beleza. Os computadores são o quê? As fontes de prova. Aí, capturados, apreendidos os computadores, foi feito pela polícia, foi feito o determinado exame pericial e aquele exame pericial constatou a prática criminosa de, sei lá, lavagem de dinheiro que aquele escritório de contabilidade estava fazendo. Eis, portanto, a prova em espécie, a prova pericial, o exame pericial realizado ali naquele computador. Então, com esse exemplo, eu creio que satisfaz esses três conceitos: fonte de prova, meios de prova e meios de obtenção de prova. Beleza? Alguém quer fazer um questionamento? Tá tranquilo? Estão me ouvindo bem? Ah, tá chovendo aqui, Alexandre, é isso mesmo. Choveu, acontece esse tipo de coisa. Tempo nublado pra caramba. Mas melhorou, né? Melhorou um pouco? Tá, quem tiver com dificuldade, leia os slides e depois entre em contato comigo se tiver dúvida. E depois assiste também a aula gravada. Vamos lá. Item 4. Processo penal versus revelia, gente.
O que vem a ser esse fenômeno da revelia, gente? No processo civil, vocês estudam lá que fatos não contestados, ou seja, uma pessoa entra com uma petição, ingressa com a petição inicial, é oportunizado para outra parte a contestação e ela não contesta, gera-se o fenômeno da revelia, ou seja, presume-se verdadeiro os fatos narrados na inicial. Isso que acontece no direito processual civil. Então, esse item ponto 4 é para dizer para vocês que essa realidade não acontece no processo penal, tá? No processo penal, fatos não contestados devem ser provados. Isso decorre do princípio da presunção de inocência. Professor, então, se o Ministério Público ingressar com a ação, oferecer a denúncia, o réu for citado para apresentar a resposta à acusação, a defesa prévia, e ele não apresentar, não será presumido os verdadeiros fatos narrados por ele, pelo Ministério Público? Não ocorrerá o fenômeno da revelia. O que vai acontecer, então? Já falo para vocês. Mas antes disso, eu destaco que o Auri Lopes Júnior nos informa, nos avisa e nos ensina que o termo revel, dentro de direito processual penal, deve ser até evitado, porque ele traz uma carga valorativa negativa, tá? Então, deixe esse termo revel para o direito processual civil. Então, aqui no processo penal, o processo, nos termos do artigo 367 do CPP, seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente, deixe de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Essa é uma previsão legal do Código de Processo Penal que envolve essa ideia do sujeito que, de alguma forma, deixa de transcorrer um prazo no processo penal. Mas, fora isso, o processo penal, e vocês vão estudar isso no Direito Processual Penal 3, no rito dos procedimentos, inclusive diz que, em razão da estado de inércia do sujeito, quando, por exemplo, ele é foragido e não se encontra o processo fica suspenso, e suspende-se, inclusive, a prescrição nessa hipótese. Então, de forma alguma, a gente vai ver um processo penal correndo a revelia do sujeito e ele sendo condenado sem ele poder se manifestar de forma alguma. Né? Para isso que, inclusive, às vezes, quando o cara é citado e não apresenta defesa, nomeia-se o defensor dativo e ocorre também envio dos autos para a Defensoria Pública. Tá? Então, evitem a utilização da expressão revelia no processo penal brasileiro. Tranquilo? Deixa eu ver se tem alguma outra mensagem aqui no chat. Opa, normal. Beleza. Item 5. Ônus da prova, gente. Isso daqui eu acho bem legal. Cito aqui um trecho do artigo 156 do CPP, que diz que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco desse artigo 156 de uma forma mais profunda. O que é ônus, gente? É um encargo. Ônus é o encargo que recai sobre as partes de provar a veracidade acerca das informações por elas formuladas ao longo do processo. Ótimo. Conceito simples que significa o quê? Quem alega deve provar. Não é isso que a gente aprende? É isso que a gente aprende. Mas no processo penal, a gente tem que aprofundar um pouco para não cometer erros. Então, como que funciona essa questão que envolve a distribuição do que tem que ser provado e por quem tem que ser provado no processo penal? Vamos lá. Cabe ao autor da ação penal, ou seja, ao Ministério Público, se ela é pública, ou ao querelante, se ela é privada, a prova incriminatória ou incriminadora, ou seja, é o titular da ação penal que tem que mostrar a materialidade do crime, né? Por exemplo, no tráfico de drogas, a presença da materialidade, a droga, conforme narrou-se na denúncia, né? O tráfico de drogas é ação penal pública. E cabe também ao titular da ação penal
provar a autoria delitiva, que foi o sujeito que praticou o crime. Né? Então, o titular da ação penal tem que provar a prova incriminatória, que envolve a autoria e materialidade delitiva. Quem faz estágio na área penal vai perceber isso no oferecimento da denúncia, nas alegações finais do Ministério Público. Eles colocam lá os tópicos da autoria, da materialidade, para demonstrar para o juiz que eles conseguiram provar a prova incriminatória. É assim que funciona. Mas além da autoria e da materialidade, pensando em dosimetria da pena, tem gente que já estudou isso daqui ou está estudando, cabe também ao MP, cabe ao querelante, provar circunstâncias que aumentam a pena. E isso aí vale nas 3 fases da dosimetria da pena, ok? Quais são elas mesmo, gente? Primeira fase, que envolve circunstâncias judiciais. Então, se ele quer que a pena base do sujeito seja alta, ele tem que provar o porquê. Na segunda fase, que envolve as circunstâncias agravantes, lá do artigo 62 ou 63 do Código Penal. E a terceira fase, que envolve as causas de aumento de pena. Então, se o Ministério Público quer que o sujeito seja condenado, não só com base na pena privativa ali estabelecida, mas com uma causa de aumento de pena fixada em lei, ele tem que provar o porquê. Então, essa é a ideia da distribuição do ônus da prova para o autor da ação penal. Beleza? Fácil, mas daqui é massa. Então, o que eu gosto sempre de lembrar, isso envolve o princípio da presunção de inocência. Esse autor da ação penal carrega contigo o encargo de produzir certeza na mente do julgador, no espírito do julgador. Se ele não conseguir produzir certeza, aí aplica-se o indúbio pro réu. Na dúvida, em respeito à imputação, o único caminho possível para o julgador é absolver o réu se envolver a prova incriminatória. E se envolver a exasperação da pena, é afastar o motivo que eles alegaram, ou seja, condena o sujeito, mas como eles não provaram, o Ministério Público não conseguiu êxito em provar a aplicação da causa de aumento de pena, essa se afasta. Gente, para quem tem o intuito ou irá atuar na área criminal, seja em que lado esteja, vai ser bem palpável essa realidade. Quem faz estágio percebe isso. A briga entre MP e defesa para afastar atenuantes, afastar agravantes, majorantes e minorantes. É bem interessante e tem que ocorrer bastante em prol do seu lado. Olha só que interessante. A gente percebe, então, que dentro do que eu falei, o réu ele não precisa provar que ele não praticou o crime. Ele também não precisa provar dentro de um processo a materialidade, porque isso cabe a quem, gente? Ao autor da ação penal. Mas é interessante que o réu fique inerte em relação a isso dentro do processo? Lógico que não, né? Lógico que não. Não, então eu nem vou trabalhar isso na minha defesa do meu cliente, porque é o Ministério Público que tem que carregar essa prova, mas olha o que eu coloco aqui, essa frase do Hélio Tornari, um doutrinador. O fato de não ter o ônus da prova não significa que eu não possa produzi-lo. É lógico. Se eu quero que o meu cliente, agora pensando na figura do réu, se eu quero que o meu cliente seja absolvido, eu vou tentar desconstruir ao longo do processo os argumentos do Ministério Público. Então é isso que eu coloco aqui, ó. É recomendável que assim proceda, com o intuito de abalar a credibilidade da prova incriminadora, ou seja, criar no juiz a dúvida, indúbio pro réu. Então a ideia é essa, o fato do réu não ter para ti o encargo da prova incriminadora, não significa que ele não vai juntar no processo provas para confrontá-lo. Eu vou juntar prova testemunhal para tentar absolver o meu cliente, demonstrando a ausência de autoria. Entenderam? Isso daí é uma ideia interessante que vocês captarem.
Outra ideia interessante, pensando na figura do réu. Existe uma prova negativa que visa desconstituir as provas do Ministério Público, que aqui é uma exceção, que o encargo de produzir, o encargo, o ônus de produção dela cabe ao réu. Cabe à defesa provar o álibi. Tá? O que é o álibi, gente? Poxa vida, a gente sabe, às vezes é difícil de conceituar, mas eu trago um conceito aqui. Representa toda a alegação fática feita pelo acusado, visando demonstrar a impossibilidade material de ter participado do crime. Naquele dia eu não estava na cidade. Ah, é? Olha a observação que eu coloquei. Então, prove. Cadê uma prova de que, cadê uma filmagem de que naquele dia, naquele horário, você estava em outro local? Então, o acusado estava em local distinto à época do crime. Basta ele dizer isso na sua defesa no processo? Não. Álibi, ele tem que provar. Beleza? Então, voltando. Cabe ao MP a prova incriminatória. Provar a autoria e materialidade. O que não significa que a defesa não possa desconstruir isso. Pode. Mas o ônus não é dela. Exceção, o álibi. No que tange ao álibi, se a defesa visa desconstruir os elementos da autoria com base no álibi, aí ela tem que provar. Interessante. Outro ponto importante, e aqui é um aprofundamento da matéria. Cabe ao réu provar, isso é encargo dele, as causas excludentes de ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Olha a teoria do crime aí, olha o direito penal 1. Então, se o réu alega legítima defesa, cabe a ele provar que agiu legítima defesa. O encargo é dele. Se o réu alega erro de proibição, é ele que tem que provar que agiu sob essa excludente de culpabilidade. E cuidado, na dúvida aqui, se agiu em legítima defesa ou não, a dúvida nessa hipótese não favorece o réu. A ausência de prova em relação a essas excludentes desautoriza o reconhecimento dela. Só para vocês terem uma noção, e como o direito processual penal 2 está ligado com 1 e está ligado com 3, lá atrás, quem tem boa memória, quando eu falei das hipóteses de arquivamento do inquérito policial, eu disse que nas causas de excludentes, se o Ministério Público tiver dúvida, ele denuncia. Ele denuncia para discutir dentro do processo se o sujeito agiu em legítima defesa ou não. Então, dentro do processo, o réu vai ter que provar e criar no juiz a certeza que ele agiu em legítima defesa, para poder ser absolvido. Senão, a condenação virá por aí. Tá? Olha que interessante essa questão do encargo probatório do réu. A gente pensa muito na acusação. Olha do réu. Outra observação importante, assim como a dosimetria da pena traz causas que exasperam a pena, a dosimetria da pena também traz causas que diminuem a pena, causas que mitigam a pena. Então, cabe ao réu, isso daqui, o papel do advogado é importantíssimo nesse momento, ao longo do processo, pensando numa possível punição que venha a acontecer, apresentar e provar as causas que ele alega que possam vir a mitigar a pena. Causas, circunstâncias judiciais, de novo a dosimetria. O que o réu vai querer? Que a pena do cara fique na pena base. Porra, gente, 5 a 15 anos. 5 anos é pena de regime semiaberto. Pô, quero que a pena base fique no mínimo, então tem que provar que todas as circunstâncias são favoráveis ao réu. Segunda fase, pô, além de afastar as agravantes, eu quero que as atenuantes sejam aplicadas, para que a pena base continue em seu mínimo legal. Terceira fase, tem minorantes, tem causa de diminuição de pena. Eu quero que elas sejam aplicáveis até para
se possível, romper um patamar mínimo e meu cliente ter uma pena ainda menor. Puxa, quem gosta de direito penal e captou isso que eu falo, lembrou de teoria da pena agora de uma forma bem profunda. Né? Quem não gosta de direito penal, ó, boiou um pouco agora. Tá? Então, cabe à defesa provar as circunstâncias que atenuam, mitigam a pena. Nossa, essa parte, assim, né, depois do Maranhão, depois da troca do local aqui, é algo que eu acho importante. Espero que vocês tenham compreendido. Vou abaixar aqui um pouco, ver se tem alguém falando alguma coisa aqui. Beleza? Tá beleza por enquanto? Segue o jogo? Beleza. Vamos lá, já tá quase acabando, né? Pode demorar muito. Os nossos dois últimos itens da aula de hoje, gente. Iniciativa probatória pelo magistrado. A gente sabe que o processo envolve uma relação triangular, onde temos o juiz, né? Lembra lá do processo penal acusatório? O juiz, acusação e defesa. Olha que quando eu falo iniciativa probatória pelo magistrado, é o juiz atuando de modo de ofício para produzir provas dentro do processo. Olha o que diz o artigo 156 do CPP. A prova da alegação incumbirá quem o fizer, já li isso. Sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, ou seja, por ele mesmo, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Inciso 2º, determinar no curso da instrução ou antes de proferir a sentença a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Gente, pensa no artigo que a doutrina e a jurisprudência cada vez mais criticam e cada vez mais está em desuso, porque o nosso processo penal é acusatório. Vocês lembram o que significa isso? Significa dizer que as funções entre acusar, julgar e defender estão em mãos distintas. Cabe a acusação ao Ministério Público ou ao querelante, a defesa ao réu, por meio de seu advogado, a defensoria, e a função de julgar ao juiz. E quando o juiz tem iniciativa probatória, ele está colocando-se na função de uma das partes. Então, pensa num artigo que é criticado. E mais do que criticado, eu já coloco o seguinte aqui para vocês. A iniciativa acusatória pelo juiz é incompatível com o sistema acusatório. É a iniciativa probatória, está errado aqui. Tanto na fase investigatória quanto na fase processual, o juiz deve ser espectador, gente, não protagonista. E o que a gente vê, principalmente no inciso 1º aqui, é um juiz atuando numa fase que, inclusive, não é ainda nem a fase processual esta possibilidade. Não. A lei anticrime, que é esta lei número 13.964/19, por meio do artigo 3º-A, que foi introduzido no Código de Processo Penal, passou expressamente a prever que o processo penal brasileiro é acusatório. Em razão desta previsão nova, a doutrina tem entendido que o artigo 156, inciso 1º do CPP, foi tacitamente revogado. Eu sei por que você está falando até pausadamente isso, é porque tem um porém nessa situação toda. Que é um porém que eu falo naquelas minhas videoaulas no YouTube e vou falar agora. O porém é que houve a suspensão no começo do ano de 2020 da eficácia desse artigo 3º-A
e dos outros artigos que foram introduzidos relacionados ao juiz das garantias. Então, essa revogação tácita está meio em stand-by. Mas aí veio o que eu coloquei. Mesmo antes desse dispositivo ser introduzido, já havia uma feroz crítica com base numa visão constitucional à iniciativa probatória do juiz. Então, hoje, concluindo, vocês podem, categoricamente dizer que o artigo 156, inciso 1º do Código de Processo Penal, à luz da Constituição Federal e principalmente do processo devido, do devido processo legal, é inconstitucional. Para mim, não precisa esperar essa questão da revogação tácita, suspensão da eficácia, não. Ele é inconstitucional à luz da Constituição Federal. De outro norte, o inciso 2º está pensando durante a instrução, ou seja, na fase processual. O juiz pode determinar a realização de diligências quando tem dúvida sobre algum ponto. Lá na parte de testemunhas até diz isso, que o juiz pode chamar uma testemunha que foi referida, mandar intimar uma testemunha que foi referida em audiência por outra testemunha. Até nesse inciso 2º, eu sou afiliado à corrente que o juiz, durante a instrução, ou seja, até nesse inciso 2º, para realizar diligências, deve ser provocado. Então, a lição que eu tiro e transmito a vocês é a seguinte: juiz não tem iniciativa probatória. Ele deve ser provocado, porque ele é espectador, não é protagonista. Ele deve ter o arcabouço probatório trazido a ele para depois ele decidir. Essa é a ideia de um sistema acusatório correto. Beleza? Ótimo. Para finalizar, gente, sistemas de valoração da prova. O que significam esses sistemas? Aqui a gente estuda como as provas são apreciadas pelo juiz. Existem 3 sistemas. O sistema da íntima convicção, também conhecido como certeza moral. O sistema da prova tarifada, também conhecido como certeza moral do legislador, o primeiro é do juiz. E o sistema do livre convencimento motivado, também conhecido como persuasão racional do juiz. O Brasil adota esse terceiro sistema, mas vamos falar do primeiro, que tem uma coisa bacana relacionada ao júri. O que vem a ser o sistema da íntima convicção? Nele, o julgador ele decide e valora aquelas provas com base de uma forma livre e com base em opiniões que, inclusive, não estão no processo. Ele traz para decidir suas crenças pessoais e seus preconceitos. Ora, ele nem é obrigado a fundamentar a sua decisão. Isso é admitido num processo penal, gente? Em regra, não. Em regra, não. A gente vê que o juiz tem que fundamentar suas decisões e ele tem que valorar as provas, analisar as provas e o que está dentro do processo, sem preconceitos. Então, esse daqui, em regra, não é adotado no nosso país. Como é uma situação excepcional, o porém que é apresentado da adoção do sistema da íntima convicção é para o tribunal do júri, em sua segunda fase. Vocês estudam o rito do júri no direito processual penal 3. O rito do júri tem 2 fases. A segunda fase é o que a gente vê na TV lá, o conselho de sentença. Na segunda fase, no conselho de sentença, os jurados, com base no que eles ouvem, no que está no processo, ou com base nas suas convicções, eles decidem se o cara é condenado ou absolvido, deve ser respondido, deve responder ou não por aquele crime, com base na sua convicção íntima. Eles não têm, os jurados lá não têm que fundamentar o porquê estão decidindo. Tanto é que as respostas lá, quando vocês vão assistir o júri, são: o autor é o culpado? Sim, não. Não tem porquê.
Então, o júri é tratado como uma aplicação excepcional do sistema da íntima convicção, na sua segunda fase. O outro sistema é o sistema da prova tarifada. O que significa esse sistema, gente? A lei, por meio desse sistema, estipula a hierarquia entre as provas, ou seja, algumas provas são mais importantes do que outras com base na opinião do legislador. Isso daqui não existe no país, gente. Não existe no país prova mais importante que a outra. Aquela ideia ultrapassada de que a confissão é a rainha das provas não se aplica mais. O juiz tem que analisar todo o conteúdo probatório e não tem prova mais importante que a outra. Por fim, o sistema adotado no país, que é o sistema do livre convencimento motivado, também conhecido como persuasão racional. Nesse sistema, que é o adotado pelo artigo 155 do Código de Processo Penal, que eu peço que vocês leiam, o juiz ele possui ampla liberdade para valorar as provas produzidas no processo. Ampla liberdade para analisar como ele bem entender, mas esse bem entender dele deve ser fundamentado. Então, todas as provas que são trazidas para eles, e esse é o nosso sistema, o sistema adotado sob uma visão constitucional, devem ser valoradas por ele. E isso que eu coloco nessas observações aqui. Devem ser valoradas de uma maneira que, se ele não for acolher determinada prova, ele tem que afastá-la. Exemplo, sob a alegação, pensa numa sentença, sob a alegação do álibi apresentado pelo réu, não se comporta por causa disso assado, a filmagem que ele apresentou era no período matutino, o crime foi à noite, considerando a distância entre os municípios, entre 2 horas, daria para ele chegar à cidade onde aconteceu o crime, ponto. Ele está fundamentando e afastando. Então, essa é a ideia do livre convencimento. O juiz é livre para decidir, com base no que está dentro do processo e de forma fundamentada. Esse é o sistema de convicção, de livre convencimento motivado, onde não há prova com valor absoluto e só vale o que está dentro do processo. Esse é o adotado no nosso país. Beleza? Ótimo, gente. Vou voltar aqui, vou interromper o compartilhamento para dar alguns recados para vocês. Então, os recados são os seguintes. Primeiro recado, tarefa de casa. Pegar esses slides que já estão no CIGA e ler esses princípios relacionados à prova penal. 2 desses princípios já tem videoaula no CIGA, que é a presunção de inocência e o nemo tenetur si detegere. Leiam. Outros princípios menos importantes, com base no que está no PowerPoint, será suficiente. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem ou esperem até a próxima quinta-feira para vocês tirarem essas dúvidas, o que também não impede que vocês consultem as obras jurídicas. Peço também para que leiam o arquivo do LFG sobre provas ilícitas. E esperem que nos próximos dias eu vou subir um vídeo sobre o princípio da vedação às provas ilícitas, que está no PowerPoint. Ele está lá no PowerPoint, mas, ao meu ver, ele é tão importante que vale a pena eu fazer um vídeo sobre ele, tá bom? Na próxima aula a gente já vai adentrar as provas em espécie. Quem tiver alguma dúvida, fica aí. Quem não tiver, boa noite. Foi um prazer. Valeu, obrigado.